Som. O pessoal tá me ouvindo aí? Vamos lá. Alô, o pessoal tá me ouvindo? O pessoal consegue me ouvir? Vai dando um ok aí. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Colocar a apresentação para funcionar. Som. O pessoal tá me ouvindo aí? Ô Rafa, você colocou lá na transmissão, você colocou a chave certinho e você mudou lá a opção que geralmente vem de YouTube, você colocou Facebook, né? Cara, faz um vidinho pra mim rapidinho de como tá a transmissão lá vai dando um ok na aí. configuração e de como que tá a parte de tela aí do seu... Deixa eu só pegar um negócio aqui. Pessoal, vamos lá, eu vou... Tô instalando aqui. Vai me falando aí. Deixa eu conseguir abrir isso aqui. Dá pra ver aqui as mensagens. Eu vou colocar a minha tela para compartilhar. E eu preciso saber o que vocês estão vendo aí. Estão vendo uma tela preta por enquanto? Cara, faz um vidinho pra mim rapidinho de como Sim? tá a transmissão lá na configuração. Eu vou tirar isso aqui. Tá a parte de tela aí do seu... Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aqui do computador? Vamos lá, eu vou... Tô instalando aqui. O áudio aqui era o Murilo falando. Vai me falando aí. Galera, agora, tá tudo ok? Vocês estão vendo a tela do meu computador, certo? Dá pra ver aqui as mensagens. Eu tentei colocar o slide aqui, compartilhar, mas deu problema. E eu preciso, enfim, saber o que vocês estão vendo. Aqui, isso. Beleza? Então, olha só, eu vou colocar o meu slide agora, tá? Desculpa atrasar um pouquinho, deu um probleminha aqui com a configuração. Eu achei que ia ser um pouco mais simples e mais fácil, tá? Só gostaria que vocês fossem me falando, tá? O que vocês estão vendo aí. Se estão vendo minha tela do computador, estão vendo os meus slides certinho, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar isso aqui para outra tela. E eu vou dar F5. Isso. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela ali, né? Ótimo. Vendo o Facebook. Isso, é isso que eu queria. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, vou jogar isso aqui pra lá. Então, beleza. Agora vocês estão vendo, ó, desculpa o barulho aqui, porque a minha casa também aqui é complicado. O barulhinho fica um pouco alto aqui. Bom, vamos lá. Olha só, a gente vai começar a falar do assunto soluções, tá? Eu decidi utilizar aqui esse programa OBS hoje, porque eu não tinha usado ele, a não ser para gravar vídeos, tá? E aí eu quis tentar utilizar ele porque eu vou usar muito a imagem do Data Show aqui, tá? Então, para não ficar filmando a TV, né, eu preferi colocar os slides para ficar mais fácil. Eu só gostaria que minha cara aparecesse. E não está acontecendo isso. Já sei por quê. Aí, agora sim, vocês vão me ver no cantinho da tela de vocês. Certo? Bom, pessoal, vamos começar então. Olha só, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre soluções, né? Então a gente tem aí, ó, uma diferença, tá? Em relação, né, às misturas homogêneas, heterogêneas, que eu gostaria já de iniciar com vocês para a gente relembrar e fazer uma relação quanto a isso, né? Então a gente tem o seguinte, né? Lembrando, eu tenho misturas homogêneas, misturas heterogêneas. O que é uma mistura homogênea? Quando você tem ali, né, uma única fase, ou seja, você observa uma coisa só, tá? Uma única fase significa que é uma porção homogênea, tá? Então, o que vocês têm ali?
Vocês vão ter ali uma solução, chamada solução verdadeira. Vou até fazer uma classificação um pouco melhor sobre isso. Porque antigamente a gente diferenciava o quê? Misturas homogêneas, misturas heterogêneas, né? Claro, tem substância pura também que é heterogênea? Tem, o caso da água sólida, água líquida, tá? Mas não vamos entrar nesse assunto porque aqui a gente está tratando de misturas. Beleza. Tá, então a gente tem lá. Pessoal, vocês vão me falando se tiver algum problema com o som, com a imagem aí, tá? O som tá duplicado. Acho que melhorou agora porque se continuar o som duplicado... Ah, tá, já sei o que é. Pronto, vai parar o som duplicado agora. Vou até aproximar o computador perto da minha cara aqui. Bom, enfim. É porque eu tava usando o fone de ouvido e provavelmente eu não desliguei o fone do computador. Cara, a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Paciência, tá, gente? Paciência aí. Bom, mas voltando aqui, o que a gente tem, né? A gente tem aqui, ó, uma mistura homogênea e aquela que vai apresentar uma única fase, né? E heterogênea, duas ou mais. Então a gente antes utilizava lá os olhos e fazia essa diferenciação. A partir do momento que tem-se o conhecimento do microscópio, né? Então algumas misturas que antes a gente classificava como homogênea, porque a gente não via duas fases, não via com os olhos, né? Só com os olhos nu e cru, então a gente classificava como homogênea. Agora, com a descoberta e o desenvolvimento do microscópio, a gente tem uma classificação um pouco diferente. É aí que aparece aquelas soluções coloidais, né, as suspensões, que é isso que a gente tem que tratar agora. Então, olha só passando aqui, né, o slide. Então, olha só, existe uma diferença entre solução verdadeira, solução coloidal e suspensão, tá? Pessoal, vocês conseguem ver meu mouse aqui passando? Aqui a resposta do vídeo não aparece ao mesmo tempo que eu falo, tem um delay, né? Então eu fico meio perdido aqui, mas tá bom. Olha só, com agora o conhecimento, com o desenvolvimento do microscópio, a gente tem uma diferença. Então, como que a gente vai classificar uma solução de fato? Aquela solução que a gente chama de solução verdadeira. É aquela na qual a partícula do meu soluto, lembrando que uma mistura, uma solução é um soluto num solvente, né, e uma mistura é um disperso num dispersante, né, que é uma maneira geral. Então, o certo é eu falar o seguinte, eu tenho um disperso no dispersante. Quem é o disperso? O disperso é o nosso soluto. Quem é o dispersante? É o solvente. Tá? É que soluto e solvente deveria ser usado para soluções. Disperso e dispersante é uma maneira geral, para misturas. Tá? Então eu posso dizer que um disperso foi dispersado pelo dispersante, ou que o dispersante dispersou o disperso. Né? Mesma coisa que eu falar que o soluto foi dissolvido pelo solvente, da mesma forma que o solvente dissolveu o soluto. Tá? É só palavras diferentes, mas quer dizer as mesmas coisas. Né? Lembrando que eu vou utilizar, aí, é claro, né, disperso e dispersante para tudo e soluto e solvente apenas para solução. Né? Então a gente tem aí a solução verdadeira. Deixa eu só verificar minha internet aqui, pessoal. Mas eu acho que vai parar de travar. Minha internet está direto no cabo, não era para estar travando não. Né? Inclusive o cara veio arrumar ontem minha internet aqui. Tá? Mas vamos lá. O que acontece então? Então a gente tem essa diferença, né, em relação ao tamanho do meu soluto, tamanho da minha partícula. Então a gente tem o seguinte, partículas que têm um tamanho menor do que 1 nanômetro, né, a gente classifica como uma solução de fato verdadeira. Tá? É aquela solução que a gente vai classificar como homogênea. Por quê? Porque nem com o microscópio eletrônico a gente vai conseguir diferenciar o soluto do solvente. Agora, quando a partícula é maior que 1 nanômetro até 1000 nanômetros, a gente vai ter uma solução chamada solução coloidal. Né? Agora a gente consegue diferenciar o soluto do solvente, né, se eu colocar no microscópio. Tá? Então tem essa diferenciação. Então a gente classifica essas soluções como coloidais. Vou dar alguns exemplos para vocês já. Tá? E acima de 1000 a gente vai ter as suspensões aí. Tá bom? Então tomar um pouco de cuidado, aquelas misturas que simplesmente utilizando, né, o olho nu a gente classificava como homogênea. Hoje a gente tem que classificar um pouquinho diferente. Tá bom? Então ó, só vou passar tudo isso que eu falei para vocês, está aqui nesse slide. Depois eu mando esse slide
para vocês, né? Então, para a gente diferenciar essa tabelinha que é show de bola para a gente fazer uma diferenciação, tá? Então, olha só, temos aqui as colunas solução verdadeira, solução coloidal e suspensões, tá? Para a gente verificar aí a diferença entre essas três. Então, ó, os exemplos. Solução verdadeira, açúcar na água ou sal em água, tá bom? Solução coloidal, gelatina na água. Suspensão, terra suspensa em água. Então vamos lá para algumas características em relação à natureza das partículas dispersas. Então olha só, em relação ao soluto, açúcar na água, né, ou uma solução verdadeira, tá, vai contemplar o quê? Quem? Átomos, íons ou moléculas. Então átomos, íons ou moléculas geralmente vão ter um tamanho menor do que 1 nanômetro. Então a gente vai ver aqui na sequência, ó, tamanho médio das partículas, de 0 a 1. Né? Então, geralmente átomos, íons e moléculas, claro, moléculas pequenas, vão ter aí um tamanho menor que 1 nanômetro. A gente vai classificar, então, tá, essa mistura como uma solução verdadeira. Agora, quando a gente tem aí tamanhos um pouco maiores, de 1 a 1000 nanômetros, a gente vai ter aglomerados de átomos, íons ou moléculas gigantes ou íons gigantes. Né? Vai aumentando o tamanho da partícula, a gente já consegue observar essas partículas no microscópio, tá bom? E uma suspensão é quando essa partícula ela é muito grande, acima de 1000 nanômetros. Então a gente vai ter aí grandes aglomerados de átomos, íons ou moléculas. Visibilidade das partículas. Então, a solução verdadeira a gente não vai ver, tá, de forma alguma no microscópio. Então não vai dar para ver. Beleza? Essa sim a gente classifica como sistema homogêneo. Já na solução coloidal, a gente vai ver aí, né, essa diferença do tamanho da partícula com o ultramicroscópio. Já a suspensão, o microscópio comum já é possível ver. Tá? Relação à sedimentação. O que é sedimentação? Ir para o fundo. Sabe quando você deixa o copo, você jogou um pouquinho de terra e você deixa ele paradinho, daqui a pouco acontece o que com a terra? Vai para o fundo, sedimenta. Certo? Então isso não vai acontecer, por exemplo, com uma solução verdadeira. Ah, tem um copo água com açúcar. O açúcar deixar lá de um dia para o outro vai para o fundo do copo? Não, não vai. A não ser que você colocou açúcar demais, né? Aí tem uma coisa chamada coeficiente de solubilidade, que a gente vai falar ainda hoje, né? Que você atingiu esse coeficiente de solubilidade e passou ele, na verdade. Você adicionou, né, uma quantidade maior de açúcar que, no caso, aquela quantia de água que você tinha no copo conseguiria dissolver. Tá? Então tem uma diferença. Então, se você deixar de um dia para o outro água com açúcar, água com sal, não vai ocorrer sedimentação nunca, tá bom? Ah, mas se eu colocar numa centrífuga, também não. Agora, solução coloidal, né, só vai sedimentar se você colocar numa centrífuga. Na centrífuga ele é aparelhinho, sabe? Tira o sangue, coloca num tubinho e aí coloca no aparelho que ele fica girando, certo? Então, ali é claro, a força centrípeta vai jogar o seu soluto para o fundo do seu frasco. E aí, consequentemente, você separa lá o plasma sanguíneo, tal, enfim, né? É um método de separação a centrifugação. Inclusive, né, o sangue é uma solução coloidal, tá? Já vou adiantar alguns exemplos aí para vocês, né? Então, olha só. Continuando, né, a gente tem a suspensão que ela vai sedimentar de maneira espontânea. Então, se você deixar paradinho lá um copo com um pouco de terra, com o tempo essa terra vai sedimentando, vai indo para o fundo. Você pode acelerar o processo se você usar uma centrífuga, mas acontece de maneira natural isso daí, tá? Relação de separação, tá? Filtração. Então, uma solução verdadeira, você não vai conseguir filtrar, né? Então, você vai lá, quer fazer o café, coloca o açúcar na água para esquentar, né? E depois você vai filtrar aquele café, claro, o pó do café, e aí você vê que o café sai adoçado, ou seja, o papel filtro ali, não retém o açúcar, ele só vai reter aí, né, claro, o pó do café, vai passar algumas substâncias presentes no café, que é pela extração, né, mas você acaba retendo partículas grandes daquele pó do café, mas não o açúcar, que era da água com açúcar lá quando você esquentou, certo? Já uma solução coloidal, né, a gente vai conseguir separar através de alguns filtros especiais, tá bom? E a suspensão, que são partículas grandes, a gente já consegue filtrar elas utilizando filtros comuns, tá? Aqueles filtros de papel mesmo, assim como a gente tem para
para filtrar o café ou até mesmo aqueles redondos que a gente utiliza no laboratório, tá bom? Aqui a gente tem um comportamento no campo elétrico, né? Então, para quem lembra um pouquinho aí de eletrólise, né, vai ficar bom. Olha só, quando a solução é molecular, ela não permite a passagem da corrente elétrica. Quando a solução é iônica, os cátions vão para o polo negativo e os ânions para o polo positivo, resultando numa reação química denominada eletrólise. Né? A gente estuda isso daí, eletrólise, né, aquosa e tal. Depois a gente vai relembrar isso aí mais à frente, tá? Mas é um comportamento que as soluções verdadeiras apresentam, né, em relação à aplicação de diferente potencial. Tá? Depois a gente tem aqui solução coloidal, as partículas do determinado coloide têm carga elétrica do mesmo sinal, por isso todas elas migram para o mesmo polo elétrico. Então você vê uma diferença entre um e entre outro. Tá? E na suspensão, né, as partículas não se movimentam pela ação do campo elétrico, elas são muito grandes para isso. Tá bom? Passando aí, pessoal, qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Eu tenho uma tela, na verdade eu tenho uma TV que está do meu lado aqui. Ah, vocês já conhecem ela pelas aulas aí que eu filmo, né? Então eu conectei ela agora no computador e fica passando o Facebook ali. Então eu tô dando uma olhada e eu consigo ver a tela, né? Tá bem travado ali, na verdade, mas se vocês mandarem uma mensagem, tá? Eu consigo ler, tá bom? Bom, vamos para algumas propriedades dos coloides. Um deles é o movimento browniano. O que é o movimento browniano, pessoal? Então, olha só. Todo mundo acho que já viu, já gotejou, por exemplo, já deu um pingo de corante num copo com água e não mexeu. O que vai acontecendo? Aquele corante ele começa a se misturar sozinho na água. Ele se movimenta. Daqui a pouco, daqui a algum tempinho, né, você vai ver que toda aquela água do copo ficou de uma cor homogênea. Ou seja, isso só acontece, né, porque as partículas elas têm um movimento aleatório em zigue-zague. Então, você pensar no líquido, né, tem interação intermolecular entre as moléculas e elas estão se movimentando. Então, daqui a pouco, aquelas substâncias que dão a cor, como por exemplo foi o corante, né, elas vão estar, né, de uma maneira homogênea por toda a extensão daquele líquido. Então você tem uma cor homogênea no final das contas. Isso vai acontecer, claro, pelo espalhamento, por esse movimento, né, do movimento que é chamado de movimento browniano. Claro que quanto maior a energia cinética das moléculas, a gente pode, né, trazer aí um pouco da questão do calor, quanto maior a temperatura, né, desse líquido, também o movimento dessas moléculas do meu soluto vai ser maior, ou seja, a dissolução é mais rápida, tudo isso aí para a gente fazer uma análise, tá bom? Posso resgatar essa ideia aí com vocês, certo? Outra propriedade dos coloides. Outra propriedade dos coloides, tá? É esse efeito Tyndall. Acho que todo mundo já ouviu falar do efeito Tyndall. O que é isso, tá? A gente incide uma luz, por exemplo, né? Aqui como vocês conseguem ver na primeira imagem, se eu tivesse partículas, né? Tamanho de partícula de 1 a 1000 nanômetros, que visualmente eu não, sem utilizar nenhum microscópio, eu não vou enxergar isso aí, não vou diferenciar, né? Aí eu pego e incido a luz, um laser, por exemplo. O que vai acontecer? Essa luz vai se chocar com essas partículas e vai sofrer algumas difrações, tá? Então essa difração vai acabar gerando, né, um feixe de luz. Você vai perceber isso, assim como vocês estão vendo na imagem do lado direito. Então olha só, de manhã quando você acorda ou no entardecer, enfim, tá? A luz do sol ela incide sobre algumas gotículas de água, né, que forma neblina, né, ou as nuvens, e você vê esse feixe de luz. Por quê? Porque a luz incide sobre esse coloide e acaba espalhando, tá? Então por isso que quando a gente está dirigindo o carro à noite e está neblina, você não pode ligar o farol alto. Porque imagina só, a luz incide sobre aquelas gotículas de água, tá? Já estou adiantando também outro coloide aí, a neblina é outro coloide. Tá? Então quando você incide a luz do carro sobre aquela neblina, há um espalhamento daquela luz. Então você vê, né, um ambiente mais branco, esbranquiçado, porque aquela luz acaba refletindo até você.
né? Claro, quando você liga a luz alta agora, a incidência de luz é ainda maior. Então a difração também vai ser maior, a quantidade de luz que volta vai ser maior. E aí você vê, né, ainda mais branco, que atrapalha a sua visão, né, um pouco mais distante. Né? Por isso que quando tá neblina e você está dirigindo na neblina, indica-se que você não ligue o farol alto. Por esse motivo, é esse efeito Tyndall. Então a gente consegue perceber que temos ali um coloide, né, simplesmente incidindo, né, um laser, usar um laser, uma luz, aí você vai ver, né, uma difração dessa luz aí. Beleza? Continuando. Tá aqui alguns exemplos de coloides. Pessoal, eu não vou, né, ficar muito tempo em coloide, porque olha, de verdade, né, tá difícil de cair uma questão de coloide não EM, né? Mas eu sempre falo, todo ano eu acabo falando de coloide e tal. Antes eu colocava uma imagem de todos esses, mas acho que não tem necessidade de colocar imagem, basta a gente, né, dar o exemplo, vocês já sabem o que é, não tem nenhum segredo. Então vamos lá. Olha só, primeira coisa, né, aqui na primeira coluna a gente tem a fase do coloide, tá bom? A fase do coloide, é a mistura já, tá certo? Aqui, ó, substância dispersante, ou seja, o seu solvente, e aqui substância dispersa, o seu soluto. Então é o soluto dispersa no dispersante, certo? Então o soluto está à direita e o dispersante, o solvente à esquerda, certo? Aí a gente vai ter o nome do coloide na quarta coluna e o exemplo na quinta. Vamos lá. Primeiro, qualquer mistura de gases sempre vai dar uma solução verdadeira, tá bom? Sempre. Então, não existe coloide quando a gente tem, né, um disperso sendo um gás e um dispersante sendo gás. Não, é sempre solução verdadeira. Tá, agora, líquido como disperso, ou seja, como soluto. Então, o líquido disperso em um gás. A gente tem um coloide do tipo aerossol, tá? Exemplo, nevoeiro, névoa, nuvens, spray. Foi o exemplo que eu dei agora anteriormente, tá? Depois, um sólido dissolvido em um gás, tá? Ah, aparece meu mouse, agora que eu percebi que aparece. Um sólido dissolvido em um gás, tá? Acho que é melhor eu falar assim, dissolvido, para ficar mais fácil a gente relacionar, né? Então, quando a gente tem um sólido no gás, a gente também tem um aerossol. Até alguns livros vão colocar como aerossol sólido, tá? Que seria aí a fumaça, a poeira, enfim, outros exemplos. Depois, um gás disperso em um líquido. Então, imagina só, você tem um gás disperso em um líquido. Você vai ter a espuma líquida, tá bom? Então, exemplo, chantilly, espuma de sabão, né, claras em castelo. Então, olha só, são muitas coisas do nosso dia a dia, né, que são coloides. A gente tem uma classificação diferente aí, tomar um pouco de cuidado. Líquido disperso em outro líquido. A gente vai ter a emulsão, leite, maionese, creme para a pele. Olha só, o leite, pessoal. Você fala, poxa, mas o leite não é homogêneo, é uma coisa branca só. Mas se você pegar um microscópio e olhar bem de pertinho, né, com o microscópio, você vai ver gotículas de gordura dispersa em água. Principalmente, claro, tem outras coisas, tem, mas principalmente isso daí, gordura em água, tá? A maionese, tá, é vinagre e óleo, certo? Então a gente tem substâncias que não se misturam. Aí você fala, poxa, mas como é que eu tenho então maionese é uma... Quando eu olho, parece uma coisa só, homogênea. Mas se eu tivesse um microscópio, eu veria, então, né, gotículas de gordura dispersa no vinagre. O que eu uso para acabar interagindo os dois? Né? Acabo utilizando o ovo. Tá? O ovo tem a função, né, de interagir com as duas partes aí. Tanto com, né, o óleo, né, o óleo e com o vinagre. Tá? E aí você forma, tá, então, a maionese. Quando você abre a maionese, está muito tempo guardada na geladeira, você vê um líquidozinho por cima dela, não está estragada não, tá? Simplesmente ocorreu uma pequena separação ali do óleo com o vinagre. Basta você pegar a colher, bate, tá? Sem problema nenhum, vai voltar do jeito que era antes. Fechou? Então dá para utilizar a maionese, joga ela fora não, certo? Um sólido dispersa em um líquido, a gente vai ter o sol, né? Exemplos, tinta, detergente em água, pasta de dente. Lembrando, pasta de dente, até gosto de falar, né? Claro, tem algumas substâncias que têm a função, né, de como detergente, tem sim. Mas a principal parte, componente ali da pasta de dente
São micropartículas sólidos que a gente atrita sobre o dente. Né? Então a gente acaba esfregando esses sólidos sobre o meu dente, que vai ter o efeito da limpeza. Claro, tem outras substâncias, né, como antisséptico, detergente, enfim, tem, mas o principal, a limpeza ali se dá pelo atrito mesmo, tá bom? Então por isso que a gente tem um colóide ali. Gás disperso em um sólido, a gente vai ter espuma sólida. Tá? Então aqui o exemplo clássico, isopor. Sempre aparece ele, né? Espuma de colchão. Tá? Então a gente acaba formando, né, o isopor. Quando a gente adiciona um gás nesse sólido, ele expande e a gente tem o isopor. Tá? Líquido em um sólido, outra emulsão, né, que a gente chama de emulsão sólida, ou conhecido também como gel. Né? Então agora se fala muito do álcool em gel e tudo mais. Né? Então a gente tem ali, ó, exemplos: manteiga, gelatina, geleia, queijo, gel para cabelo. Aí você fala, poxa, mas e o álcool em gel, professor? Como é que é? É adicionado, tá, um líquido em um sólido. O líquido, no caso, é o álcool. Né? E aí o sólido, a gente vai ter aí alguns polímeros que vai dar aquela consistência de gel para o álcool em gel também. Beleza? E quando a gente tem a mistura de dois sólidos, ou seja, um sólido, né, disperso em outro sólido, a gente vai ter o sol sólido, que seria aí aqueles vitrais, né, de igrejas, tal, enfim, que são coloridos, bem bonitos. Né? Então a gente tem pedras preciosas, plásticos pigmento e assim por diante. Certo? Continuando aí. Né? Então olha lá. Só voltar aqui, me empolguei. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias que apresentam aspecto uniforme, até mesmo olhando no microscópio eletrônico. Beleza? A gente vai ter aí soluções sólidas, líquidas, gasosas, enfim, vários tipos, né, de misturas com o aspecto final, né, diferente. Uma coisa importante que eu gosto sempre de lembrar com vocês, tá, é o mecanismo de dissolução. Eu acho que isso é interessante da gente fazer as relações com outros conteúdos, né? Não focar apenas só em soluções e falar só disso. Tá? A gente relacionar com conteúdos do primeiro ano, né? Do conteúdos de orgânica, enfim, trazer isso daí. Tá? Então acho que é interessante. Então a primeira coisa aí, né? A dissolução, para a gente entender o mecanismo de solução, então a gente tem, né? Lembrando, como é que a água, né, se mistura, está no estado líquido? Porque tem interação intermolecular. Tá? Que tipo de interação é essa? É entre moléculas polares, tá? E no caso da água é um caso especial, que é o que a gente chama de ligação hidrogênio. Né? Quando a gente tem o hidrogênio ligado fortemente a um elemento muito eletronegativo, que é o tal do FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, a gente vai ter então uma diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio, onde o oxigênio fica parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo. É uma molécula polar, beleza. Só que por ser o oxigênio, ele tem uma força de atração maior daquele elétron da ligação. Ou seja, a eletronegatividade dele é maior. Então é como se ele ficasse parcialmente um pouco mais negativo, e enquanto o hidrogênio parcialmente um pouquinho mais positivo. O que torna, né, a interação da primeira molécula de água com uma segunda ainda mais intensa. Esse hidrogênio da primeira molécula, eu estou passando o mouse aqui, ó, ele vai interagir fortemente com um parzinho de elétron do oxigênio de uma segunda molécula de água. Então essa interação é o que a gente chama de ligação hidrogênio. Ou antigamente a gente chamava de pontes de hidrogênio. É uma interação mais intensa do que a tal de polo-dipolo. Tá? Então a gente tem aqui uma interação forte. Beleza. Entre as moléculas do álcool também ocorre isso. Né? A gente tem, né, o OH hidroxila na extremidade lá da molécula, e também por aqui ocorre a ligação hidrogênio. Né? E as interações, é interessante que elas explicam, tá, o ponto de ebulição também. A gente, claro, né, eu não vou conseguir simplesmente olhar para a molécula e definir um valor, mas eu consigo comparar as moléculas e saber qual vai ter o maior, qual vai ter o menor temperatura de ebulição. Então aqui, ó, entre água e álcool, eu sei que a água é 100 e o álcool é 78,5, se não me engano, coisa assim. Tá? Então você vê que a temperatura de ebulição do álcool é menor. Mas se a interação é a mesma, como é menor? Né? É menor devido ao tamanho, devido à quantidade de interações que ocorrem entre as moléculas de etanol. Tá?
enquanto que entre as moléculas de água corre um número maior. Então é mais difícil você romper as interações entre as moléculas de água e passar para o estado gasoso, tá? Porque tem um número maior de interações, comparando uma mesma quantia de moléculas, tá? Do que uma mesma quantia de moléculas de etanol. Entre as moléculas de etanol, o tipo de interação é o mesmo, a força dessa interação é a mesma. Porém, eu vou ter um número menor de interações, consequentemente requer uma quantidade de calor também menor, de energia menor. Por isso que a temperatura de ebulição do etanol é um pouco menor do que a da água, tá? Então tem isso tudo para a gente perceber. E quando a gente tem uma molécula apolar, aqui o exemplo é a gasolina, a gente tem aquela interação mais fraquinha, né? Aquela interação que a gente chama, né, de dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou só simplesmente dipolo induzido, tá? Que é quando ocorre a formação de um pequeno dipolo e aí ocorre uma pequena interação. É uma interação mais fraquinha, tá? Aí você fala, poxa, professor, mas tem ali gasolina, o óleo diesel, a temperatura de ebulição é maior que a da água. Aí tem a ver também com outras coisas, né? A massa molar, né, da gasolina, do óleo diesel é muito maior que a da água. A água é pequenininha, enquanto que gasolina e óleo diesel é grandão. O que acontece? Quanto maior a interação, a área de interação, tá? Mais difícil é para eu romper essa interação e passar do estado líquido para o gasoso. Tá? Então, essa relação é importante. Tá? Por isso que tem uma diferença. Fala, poxa, tem substâncias que são apolares, que fazem, né, esse tipo de interação mais fraca, mas a temperatura de ebulição ainda é maior do que a do álcool, do que a da água, que fazem um tipo de interação mais intensa. Tem, por causa da área também. Tá bom? Então, quanto maior a área de interação, mais difícil é para eu romper. Requer cada vez mais energia. Certo? Pessoal, tudo caminhando aí? Deixa eu só encostar a porta do meu quarto, tá aberto. Olha o Lui. Fala, Lui. Pessoal, vamos lá então. Vai me avisando aí qualquer coisa. Manda uma mensagem, pô. Só 9 mil pessoas assistindo? Caraca, velho. O negócio tá bombando aqui, hein? O negócio tá bombando. Então vamos lá. Pessoal, olha só. Por que eu falei tudo isso daí, né? Só pra gente olhar para esse slide agora e eu verificar como é que ocorre a dissolução. Ou seja, né, quando eu adiciono álcool e água, misturo os dois, na verdade, né? Se misturam? Sim. Por que se misturam? Lembra aquela frase? Semelhante dissolve semelhante? Cuidado com isso aí. Eu não gosto muito dela, mas enfim, ela é muito utilizada. Mas não tem nada de errado. A gente tem que tomar cuidado com ela. Na verdade, a gente tem que falar o seguinte. Substâncias polares tendem a dissolver melhor substâncias também polares. Tá bom? Substâncias apolares tendem a dissolver melhor substâncias apolares. Então, não é, essa frase semelhante dissolve semelhante acaba nos remetendo ao seguinte. Substâncias polares só dissolvem substâncias polares, mas não. Substâncias polares, dependendo, pode dissolver substâncias apolares. Vai depender da estrutura, tá? Então, existem moléculas muito polares, pouco polares. Tá? Então, tem uma diferença na estrutura, tá bom? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Então, quando eu tenho aqui, ó, olha no primeiro quadro, a gente tem água e o etanol. Por que os dois se misturam em qualquer proporção? Porque as duas moléculas são polares e a interação que ocorre entre elas, inclusive, é a mesma, ligação hidrogênio. Então não tem dificuldade nenhuma para os dois se misturarem. Então você vai acabar misturando os dois compostos e vai obter uma solução verdadeira. Agora, se eu pegar água e gasolina e tentar misturar os dois, não vai dar certo. Por quê? A água é polar, pequenininha, enquanto que a gasolina é apolar. A interação não favorece. As duas não se entendem nessa interação, o que acaba formando fases. Aí a gente tem uma mistura heterogênea, né, que a gente conhece. A gasolina vai subir, passei sem querer. A gasolina vai subir porque a densidade dela é menor e a água vai para baixo porque a densidade dela é maior, tá? Mas não se misturam. Agora, tem uma coisa interessante, né? Isso é sempre verdade? A polar não dissolve substâncias polares ou vice-versa? Se a gente pegar a gasolina brasileira, né, ela tem 25% de etanol adicionado.
Poxa, acabamos de ver que etanol é polar, então não deveria se misturar na gasolina. Mas o que acontece? Se a gente olhar para o etanol, eu tenho aqui uma cadeia carbônica com 2 carbonos, carbono e hidrogênio, certo? Que é uma estrutura semelhante à da gasolina. Porque a gasolina, no caso aí vamos citar o isooctano, né? Ou simplesmente o octano para ficar fácil na cabeça, é só carbono e hidrogênio. Então na área externa da molécula de gasolina só tem hidrogênio, ou seja, só tem uma carga, não tem polos. Quando eu olho para essa estrutura de 2 carbonos ligados aos hidrogênios, essa região só tem hidrogênio também. Então nesta partezinha, essa partezinha vai interagir bem com a gasolina. Ah, mas e a parte da hidroxila, do OH ali do álcool, vai interagir? Não, não vai interagir com a gasolina. Mas aquela partezinha que a gente chama, né, de hidrofóbica, né, que é dos carbonos e hidrogênios ali, não gosta de interagir com a água, vai interagir bem com a gasolina. Por isso que a gente consegue dissolver, tá, um pouco de etanol na gasolina. Então a gente tem uma mistura, nossa gasolina brasileira ela tem uma mistura. Aí você vai lá no Paraguai, Paraguai é 100% gasolina. Por isso tem que tomar um cuidado quando você vai visitar o Paraguai, fazer suas compras lá e enche o tanque do carro com a gasolina paraguaia. Por quê? Porque o seu carro brasileiro, ele foi feito para utilizar a gasolina brasileira, que tem uma mistura de 25% de etanol. Se você enche o tanque de gasolina pura, né, seu chip identificador de combustível vai dar pane, tá? E aí ele não vai identificar o combustível correto, não vai injetar gasolina e aí seu carro vai parar de funcionar, você vai ter que levar no mecânico, né? Ah, mas eu quero ir lá encher porque a gasolina é muito barata. Beleza. Coloca 75% de gasolina, 25% de etanol no seu carro. Fechou. Beleza? Faz você mesmo a sua dissolução. Certo? Continuando aí. Outra dissolução importante para a gente pensar aqui é quando a gente adiciona um sal em água, que é o fenômeno da dissociação, né? Então a gente tem ali o composto iônico, NaCl, né, onde a gente tem os íons Na+, e em volta dele eu tenho os íons cloro. Então, é claro, forma um retículo cristalino, tá? Então cada Na+, à sua volta, ele vai ter 6 íons cloro. Cada íon cloro, à sua volta, vai ter 6 íons Na+. E a gente vai formando um retículo, né, vários cubinhos, tá, em 3 dimensões, que é o retículo cristalino. O que acontece? Quando você adiciona esse sal em água, tá, ocorre o fenômeno da dissociação, ou seja, separação desses íons. E agora a gente vai ter esses íons, né, dissolvidos na água. Então, olha só, dá para perceber aqui, né, os íons Na+, Cl-, o Cl está representado pela cor verde, o Na+ pela cor roxa e a água aqui, ó, né, vocês conseguem perceber, né, H2O, onde os hidrogênios é essa molécula, essa bolinha mais cinza, e o oxigênio é mais vermelho. Então as moléculas de água começam a interagir com esses íons e começam a levar eles embora. Ó. Reparem só que as moléculas de água ficam ao redor do íon Na+, ao redor do íon Cl-. Então a gente começa a dissolver esse sólido, começa a desfazer esse composto cristalino, e aí você vai ter então os íons solvatados pela água. Então essa interação das moléculas de água ao redor dos íons é o que a gente chama de solvatação, certo? Dessa forma, olha que bonito que fica, né? Então a gente vai ter ao redor do íon Na+, a gente vai ter a parte negativa da água, lembrando que a molécula da água ela é polar. Então a parte do oxigênio é a parte parcialmente negativa e a dos hidrogênios parcialmente positiva. Então ao redor do íon Na+, eu vou ter apenas a parte negativa da água. E ao redor do íon Cl-, a parte parcial positiva da água, ao contrário, né? Então é assim que a gente faz a dissolução. Uma outra imagem para vocês, né? Para a gente perceber isso daí, tá? Essa imagem é um pouquinho diferente, mas não está errada também não, tá bom? Certo, galera? Seguindo aí, então. Outro mecanismo de dissolução é a ionização. Olha, é diferente, né? Do que é ionização e dissociação, tem significados diferentes, tá? Então a dissociação é quando a gente separa uma coisa, né? Quando a gente separa os íons que eles já existem esses íons. Esses íons estão atraídos um pelo outro, formando um retículo cristalino. Quando eu coloco na água, simplesmente eu separo esses íons. Agora,
numa ligação covalente não existe íons, é um compartilhamento de elétrons, que é o caso do HCl que vocês estão vendo aí. O que vai acontecer? Vai quebrar essa ligação, você vai formar íons, tá? Então isso a gente chama de ionização. Então olha aqui, ó, dá pra gente perceber o seguinte, molécula da água, tá? Molécula de HCl. Então vai acontecer o seguinte, a água, o parzinho de elétrons da água é como se ele capturasse esse hidrogênio sem um elétron. E quem fica com o elétron aqui do compartilhamento? O cloro, por isso que eu formo Cl-, enquanto que a água ficou com o hidrogênio formando, né, o íon H3O+. Essa é a maneira mais correta da gente representar uma ionização do HCl em água. Tá? Representar, por exemplo, ácido de Arrhenius. É classificado como toda substância que, adicionada em água, forma íons H3O+. Certo? Esse é o jeito mais correto. Claro, a gente simplifica, vai lá e coloca H+, mas tem algum problema colocar H+? Claro que não. Né? A gente simplifica isso aí para facilitar, né, nas nossas representações. Só isso. Beleza? Outra coisa importante para a gente lembrar aqui das soluções é a questão dos eletrólitos. Então, por exemplo, na dissolução do NaCl, né, que é no caso a dissociação do NaCl ou a ionização do ácido, a gente vai formar eletrólitos. Tá? O que são esses eletrólitos? Você vai ter na solução agora, entre o seu soluto e água, né, alguns compostos que são íons. E eles podem, portanto, conduzir corrente elétrica. Então a gente tem aqui um aparelho, tá? A gente chama ele de condutivímetro. Então olha só, é bem simples, tá? Tá na tomada, então, né, os elétrons vão passar por um fio, né? Reparem que está aberto, né, esse circuito. Por quê? Porque ele está conectado aqui, ó, o fio está conectado nesta haste, que ela está dentro do líquido. E um pouquinho mais à direita aqui, tem a outra haste que está conectada na lâmpada. Então, fecha o circuito aqui na lâmpada e passa aqui para o outro fio. Claro, se eu encostar essas duas hastes de ferro que estão dentro da solução, se eu encostar, a lâmpada acende, considerando que esteja na tomada aqui, beleza? Ótimo. Se eu abrir, como está aqui, a lâmpada vai apagar. Agora, se eu colocar essas duas hastes dentro de uma solução como na imagem, né, se essa solução apresentar eletrólitos, né, apresentar íons, há a possibilidade de condução de corrente elétrica pela solução. Então, aqui no primeiro caso, olha só, a gente tem todo o circuito fechado, né? Porque a minha solução apresenta NaCl. Então, NaCl em água vai ocorrer o fenômeno da dissociação, Na+, Cl-. Então, eu tenho íons, eu tenho a possibilidade dos elétrons passar por essa solução, o que vai fazer com que a lâmpada acenda. Agora, se eu tenho, né, um composto molecular, compostos moleculares sempre vão se ionizar? Não, a gente viu um composto molecular que é o ácido, que de fato ele se ioniza, forma íons, H+, Cl-. Se eu tivesse HCl aqui dentro, a lâmpada ia acender? Ia, porque você tem íons. Agora, se eu colocar açúcar, né, como é o segundo caso aqui, ó, o segundo exemplo, ela vai acender? Não, não vai. Por quê? Porque o açúcar não tem íons e ele também não se ioniza. Então você não tem íons pela solução, o que não tem a possibilidade de passagem de elétrons. Claro, pessoal, talvez deve estar lembrando lá de equilíbrio, né, da água, o Kw. Então a gente tem um equilíbrio iônico da água, onde a água acaba formando H+ e OH-. Sim, mas a quantidade de íons H+ e OH- é muito pequena, tá? Então você, no máximo, se você fizesse esse experimento, mas ao invés de colocar essa lâmpada aqui, grande, você colocar um LED de 2 watts, você acenderia esse LED? Só água pura. Acenderia. Beleza. Por quê? Porque a quantidade de corrente elétrica que passa pela água pura é muito pequena. Tá? Ela não é suficiente para acender uma lâmpada, né, de 40 watts, por exemplo, que nem é das maiores. Essas lâmpadas incandescentes, que é muito mais fácil da gente trabalhar, porque como a gente tem aquele filamento, quanto mais elétrons passa pelo filamento, mais ele esquenta, mais ele brilha. Certo? Então a gente consegue perceber uma diferença entre as soluções. Quando eu tenho um ácido mais forte, né, o que é um ácido forte? É um ácido que libera muito H+, ou seja, o grau de ionização é maior que 50%. O ácido clorídrico é 95%, então se eu coloco 100 moléculas, 95 se ioniza. As outras 5 ficam na forma de HCl. Agora, se eu coloco um ácido fraco, que é menos de 5% de grau de ionização, quase de 100 moléculas, no máximo 5
vai se ionizar, o resto vai ficar na forma molecular, sem íons. Então você quase não vai ter condução de corrente elétrica num ácido fraco. Quando você faz esses testes com diferentes ácidos, você percebe uma intensidade luminosa diferente da lâmpada também. Né? Tudo tem a ver com a quantidade de íons na solução. Muito legal, né? Fazer esse experimento, inclusive. Se a gente tivesse em sala, eu até poderia fazer para vocês. Mas enfim, deixa para uma próxima. Certo, voltando aqui antes que eu me empolgo demais, né? O que a gente tem, então? Lembrando que compostos moleculares, nem todos vão se ionizar. O açúcar, por exemplo, não vai se ionizar. Né? Então, você não vai acender essa lâmpada. Então, tanto que se eu colocar, então, pegar a tomada, né, e colocar isso aqui na água pura e colocar minha mão na água, vou tomar um choque? Não vai. Na água pura, não. Por que não? Porque a água não é um bom condutor de corrente elétrica. É muito ruim condutor de corrente elétrica. Agora, se eu colocar sal na água, aí sim. Tá? Se tiver ácidos ou eletrólitos, né, na água, aí sim é bom condutor de corrente elétrica. Tá bom? Fica atento quanto a isso. Pessoal, uma coisa agora um pouco mais específica mesmo dessa solução, né? Que é uma coisa envolvendo energia. Né? Por que dissolve? Tem que ser favorável energeticamente, né, no final das contas, para ocorrer a dissolução. Do contrário, não vai dissolver. Né? Então a gente tem 3 fases. Eu vou passar o slide rapidinho. São 3 fases. Tá? 3 coisinhas. Então vamos voltar aqui rapidão. Olha só. Mudança de energia e formação de solução. Há 3 fases de energia na formação de solução. Primeiro, separação das moléculas do soluto, que a gente vai mexer com ΔH, tá? Variação de entalpia, beleza? Então, olha só, estou puxando termoquímica, tá? Mas relaxa, a gente não viu termoquímica ainda, mas não é nada complicado que eu vou utilizar aqui. É só uma variação de energia, de calor envolvida no processo, tá? Não é uma reação, mas sim um processo de dissolução, e isso vai envolver energia também. E energeticamente tem que ser favorável, senão não vai ocorrer a dissolução. Segundo momento, separação das moléculas do solvente, que ele chamou de ΔH2, e, por fim, a formação das interações soluto-solvente. Ou seja, primeiro, separação das moléculas do soluto, separação das moléculas do solvente e depois a interação entre soluto e solvente. Tá? O ΔH de dissolução disso tudo é a soma desses 3 processos. É a lei de Hess, a gente aplica a lei de Hess aqui. Tá? E aí a gente pode ter um ΔH de dissolução, tá? Tanto positivo quanto negativo, ou seja, aquela dissolução ela pode liberar energia ou absorver energia, tá? Então pode tornar o meio, você pode encostar e perceber que esquentou aquela solução ou perceber que ela esfriou, né? Então a gente tem essa diferença aí. Bom, tá aqui, ó, a representação. Então primeiro, ΔH1 seria a separação das moléculas do soluto, ΔH2, separação das moléculas solvente e depois a interação. Então, no final das contas, isso vai ou liberar ou absorver energia, tá? Deixa eu ver se só tem um gráfico para mostrar isso aqui, ó. Esse gráfico já... Mas, enfim, vamos só dar uma olhada nisso aqui que eu já passo para lá. Tá aqui, ó. Mudanças de energia e formação de solução. A quebra das forças intermoleculares é sempre endotérmica. Então, romper uma interação é sempre um processo que vai absorver calor, absorver energia. E quando eu vou formar uma nova interação intermolecular, tá, eu sempre libero. Né? Então, quebrar a interação requer absorção de energia. É simples, vamos pensar lá na temperatura de ebulição, já funciona. O que eu tenho que fazer com as moléculas de água ao passar do estado líquido para o gasoso? Eu não tenho que romper as interações? Como é que eu faço isso? Fornecendo calor. Então ela absorve calor, as moléculas de água absorvem, começa a se agitar mais até romper a interação e passar do estado líquido para o gasoso. É isso que ocorre. Tá? E quando eu formo uma nova interação, eu vou liberar. Tá? Então a gente tem aí, né, uma relação. Se o ΔH de solução é positivo ou negativo, né, a gente pode determinar isso aí. Então a gente tem ΔH1 e ΔH2 são ambos positivos, porque você precisa romper, e o ΔH3 é sempre negativo, porque você sempre vai formar uma interação. Então é possível que a gente tenha um ΔH, tá, 3 no caso, maior do que o 1 e o 2, quanto o contrário. Então a gente pode ter tanto, né, uma dissolução exotérmica quanto endotérmica, é isso que quer dizer. Então temos aqui, ó o gráfico. A gente parte da onde?
daqui, ó, solvente soluto. Então a gente tem dois processos. ΔH1, que é a separação das partículas do solvente, depois separação das partículas do soluto, tá? Ou tanto faz, também não tem diferença, isso acontece ao mesmo tempo, né? O importante é que a gente está separando as energias. Então, absorvi uma quantidade para romper essas interações, para a gente ter tudo separado, e depois começam a ocorrer as interações entre as partículas do soluto e do solvente separadas. Então, a gente libera. Reparem que no final das contas eu liberei mais do que eu absorvi, ou seja, essa dissolução vai ser exotérmica. Eu liberei mais do que eu absorvi. Lembra que para eu determinar o ΔH da reação através das entalpias de ligação, eu faço isso. Para quebrar a ligação, eu vou absorver energia. Para formar uma nova, eu libero. O ΔH é o saldo. Então aqui é o saldo também. Quanto que eu precisei absorver para absorver? Quando eu precisei absorver calor para, né, distanciar, para romper essas moléculas iniciais. E depois eu vou liberar, né, para formar uma nova interação. O saldo disso vai ser o meu ΔH. Se a gente olhar aqui para a direita, a gente percebe que o saldo vai ser positivo. Eu absorvi muito mais do que eu liberei. Consequentemente, a gente tem, né, um processo de dissolução ali endotérmico. Beleza? Então, ó, só alguns exemplos. NaOH adicionado à água libera calor. Então, se eu colocar NaOH na água, vai esquentar? Vai. Tá vendo? Ó, libera 45 kJ para cada mol. Beleza? Então, se você vai adicionando, né, inclusive a gente tem que ir adicionando NaOH. NaOH é sólido, tá, gente? A gente compra em barrilha, enfim. Né, e você vai adicionando na água para fazer a solução. Pesa antes, né, para você saber a concentração que você quer, e vai dissolvendo. E você tem que fazer aos poucos, dependendo da quantidade. Senão você esquenta muito aquela água, tá? E aí pode ter problema. Aqui a gente tem o nitrato de amônio, né, adicionado na água, já tem uma absorção. Então você vai ver que a água vai esfriar. Então se eu colocar nitrato de amônio, aquela solução entre nitrato de amônio e água agora esfria bastante, tanto que isso daqui, esse nitrato de amônio, né, a gente tem aquele tal de gelo instantâneo, né, que é uma soluçãozinha, uma bolsa, que você rompe o lacre, aí você mistura a água que está de um lado com o nitrato de amônio do outro. E aí essa dissolução do nitrato de amônio faz com que a temperatura caia muito. Por quê? Porque para ocorrer todo o processo, ele precisa absorver calor. Então ele vai retirar calor, né, dali da água, então a temperatura daquela solução vai diminuir. Né? Então você vai ter ali uma bolsa agora, com uma solução dentro, que está uma temperatura baixíssima. Aí você vai lá e coloca em cima, né, do machucado. Então isso é muito utilizado por atletas, por exemplo. Tá? Que aí não vai ficar levando bolsa de gelo. Como é que você vai levar bolsa de gelo? Por exemplo, o cara tá num campeonato lá de ciclismo, né? Sei lá, aquele que faz três exercícios de uma vez só lá. Né? Então o cara precisa, o cara machucou, não tem, né? Não tem como tratar ali. Então de repente uma bolsa, esse procedimento resolve ali o problema dele inicialmente, tá? Bom, então vamos lá. Por que certas substâncias se misturam tanto e outras não? Né? Como sabemos se uma substância é solúvel em outra? Então, alguns questionamentos para a gente iniciar aí, né, a nossa análise em relação à solubilidade. Assunto extremamente importante que geralmente cai gráficos. Tá? Então a gente fica atento aí. Pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode falar aí, tá? Tô olhando aqui, deixa eu ver se dá para dar uma atualizada nisso daqui. Curti seu comentário, Lui. Vou colocar coração aqui, ó. Bom, vamos lá então. Vamos seguir aqui. Então olha só, a gente tem uma diferenciação entre soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí, né? Aqui nesse exemplo que vocês estão vendo, é um exemplo de solução supersaturada. Depois eu volto, porque a supersaturada sempre confunde a galera. Mas é bem simples, tá bom? Ela não é comum,
né? É um caso ali específico, tal. Então, geralmente, a gente trabalha muito com insaturadas, saturadas e saturadas com corpo de fundo. Então, a galera confunde muito saturada com corpo de fundo com supersaturado, tá? Então, eu vou explicar o que seria isso. Bom, o que acontece, né? Vamos supor uma situação. Eu vou adicionando aqui, ó, tá, um sólido. Pode ser açúcar em água. Eu vou adicionando, vamos supor que eu tenho 1 litro de água, né? Melhor, eu vou pegar um valor específico aqui. Deixa eu só ver aqui, se eu só colar o valor. Isso, 35,7. Eu estou adicionando sal de cozinha, tá bom? Em 1 litro de água. Aí eu vou adicionando. O que vai acontecendo com esse sal? Ele vai se dissolvendo, certo? Vou mexendo, vai se dissolvendo. Mas eu vou adicionando para sempre? Não. Chega um momento onde essa quantia de água, tá, de 1 litro, não consegue mais dissolver o sal que eu estou colocando. Então, o que vai acontecer? A gente vai perceber que vai gerar, né, um corpo de fundo, ou seja, uma quantidade que eu estou adicionando agora não está se dissolvendo mais, está indo para o fundo do meu frasco. Tá? Esse fundinho, tá, é o que a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão. Né? Tudo isso tem a ver, tá, com uma coisa chamada coeficiente de solubilidade. Claro, estou considerando a água numa certa temperatura, né? Eu não estou mudando a temperatura nesse momento, né? E se ela tiver uma temperatura ambiente, tá, eu vou conseguir adicionar em torno de 357 gramas de sal de cozinha em 1 litro de água. Aí se eu colocar 358, 1 graminha mais ou menos, já vai para o fundo. Ou seja, acima desses 357 gramas, tá? Não é o valor exato, mas é aproximado, muito aproximado, né? A gente consegue dissolver isso de NaCl, de sal de cozinha, em 1 litro de água, numa temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Então eu consigo dissolver. Se eu colocar a mais que isso, vai gerando esse corpo de fundo. Então, o que eu tenho que lembrar aí, né? Alguns fatores que vão afetar essa solubilidade. Então, lembrando das interações que a gente acabou de falar, né? Então, temos ali, né, que substâncias polares tendem a se dissolver melhor em substâncias polares e apolares tendem a se dissolver melhor em substâncias apolares. Então, eu tenho que pensar, poxa, se eu tenho um composto, tá? Estou misturando etanol em gasolina, vou misturar? Vou, tá? Mas vou misturar muito mais etanol em água do que em gasolina, porque a interação é melhor para eles, tá? Líquidos miscíveis. O que é líquido miscível, né? Então ele se mistura em qualquer proporção. Então água e etanol é miscível, né? Immiscível, que não se mistura. Então vocês lerem essa palavra, então água e gasolina é immiscível, né? Então, só lembrando de novo aí, né? Interação intermolecular é importante para a gente entender esse fator de solubilidade, certo? A gente já falou disso daí, beleza. Só vamos colocar umas coisas aqui que é até de orgânica, né? Então, olha só. Número de átomos de carbono em uma cadeia afeta a solubilidade. Quanto mais carbonos, menos solúvel em água, tá? Isso porque quanto maior a cadeia carbônica, maior aquela parte que a gente chama de hidrofóbica. Então, menos solúvel em água é, tá? Mais solúvel em substâncias apolares também, tá? Então, tem toda essa relação que é importante. Quanto mais hidroxilas eu tenho no meu composto, mais solúvel ele se torna em água. Eu posso ter uma estrutura grande de carbono, hidrogênio, mas que tenha OH ali, por exemplo, um álcool, tá, como o etanol, dissolve muito bem. Eu vou aumentando. Então eu tenho etanol, metanol, etanol, propanol, pentanol, hexanol, né? Já pulei aqui, né? Eu esqueci do butanol. Butanol, pentanol, hexanol, etanol. Ou seja, eu estou aumentando a cadeia carbônica. Eu tenho apenas uma hidroxila. Esse pentanol, o hexanol, já nem se dissolve mais em água. Por quê? Porque a região hidrofóbica dele, tá, se tornou muito grande. Enquanto a região hidrofílica, que interage com água, é muito pequena. Então agora, né, o pentanol interage muito melhor na gasolina, por exemplo, do que na água. Então essas relações é importante. A gente pega lá, né, C12H22O11. Beleza, a gente tem um açúcar, né? Tem açúcares ali. Tem muita hidroxila, muito OH. E OH, o oxigênio, é uma região hidrofílica, interage bem com a água,
tá? Então quanto mais hidroxilas eu tenho na estrutura, melhor a interação, mais polar é ela, melhor a interação com a água. Então aqui, ó, grupos OH dentro da molécula aumenta a solubilidade em água, tá? Então isso é importante a gente olhar. Quando a gente está estudando lá orgânica, né, e fazer essas relações de solubilidade, que a gente estuda, né, propriedades físicas dos compostos orgânicos, então essa relação de solubilidade é muito importante. Então é assunto do primeiro ano, interações intermoleculares que a gente aprende lá. Segundo ano, que é a questão de solubilidade, entender melhor porque uma coisa se mistura na outra. E no terceiro a gente aplica isso aí na orgânica em si, né? Então a gente consegue diferenciar qual substância vai ter uma temperatura de ebulição maior ou menor, quem vai solubilizar melhor ou menor, através dessa análise da estrutura, que é bem legal. Eu vou passar aqui, ó, olha só, dá uma olhada, o que eu estava falando, né? Estava na sequência. Quando eu estou aumentando a cadeia carbônica do meu álcool, reparem que eu só tenho uma hidroxila. Então aqui a solubilidade em água. Olha a solubilidade em água. É infinita até o propanol. Quando a gente tem agora 4 carbonos na estrutura, que é o butanol, isso aí já começa a ter um limite. A gente só consegue dissolver 0,11, né, que é o quê? Vamos ver aqui. É 0,11 gramas de etanol em 100 gramas de solvente, que no caso é água. Tá? Já começa a ter um limite. Agora, pentanol, já quase é nada. É muito pouco de pentanol que eu consigo dissolver, né? Então, consegue perceber aqui que vai tendo um caráter mais apolar do que polar. Então, ela tem, né, uma interação muito melhor em substâncias apolares do que polares, que é o que a gente vê. Reparem que aqui o metanol tem uma dificuldade muito grande para interagir com um composto, um hidrocarboneto, que é o hexano nesse caso, né? Mas a gente tem o etanol, como ele já interage bem na gasolina, também vai interagir bem com o hexano. Então a gente tem essas estruturas. Aqui, ó, a gente tem 2 vitaminas, tá? Vitamina A, vitamina C. Inclusive, né, o papo aí de alimentação, nesse momento agora do coronavírus, né? Então as vitaminas aí para aumentar a imunidade é importante, tá? Mas lembrando que a vitamina não tem nenhuma comprovação científica que alguma vitamina vai curar o coronavírus ou combater o coronavírus, tá? A única coisa é que essas vitaminas elas vão deixar a sua imunidade mais forte, vamos dizer assim, e os efeitos que pode ocorrer, né, em consequência, né, do coronavírus no seu corpo pode ser um pouco menor, porque você vai estar com a sua imunidade forte, tá? Então por isso que é importante uma boa alimentação, tá? Então só aproveitando aí, porque tem essa história, né, de vitamina C relacionada com a gripe, né, mas tem toda uma historinha lá, o cara que descobriu, ele relacionou com a gripe porque era a doença do momento, se eu não me engano, naquela época. E como a vitamina C é uma vitamina importante para aumentar a imunidade, né, então ele acabou popularizando esta ideia relacionando com a gripe. Então a gente faz sempre essa relação, mas não é que a vitamina C combate a gripe, tá? O vírus da gripe. Ela, na verdade, né, melhora o seu sistema imunológico, tá? O que o seu corpo vai ficar com as defesas, né, mais fortes para combater o vírus no seu corpo. Claro, os seus anticorpos já vão atacar ali aquele vírus. Bom, beleza. Então, ó, reparem só que a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel. Por quê? Olha só, ela só tem uma hidroxila. Só uma hidroxila, praticamente isso aqui não se dissolve em água. Então você não tem uma vitamina, tá, que vai se dissolver facilmente no seu corpo. Porque a gente tem muita água no corpo, né? Então a vitamina C, eu vou lá, vou ingerir um monte de vitamina C. Beleza, seu corpo vai absorver uma certa quantidade por dia. E o resto vai eliminar na urina. Porque ela dissolve na água e vai embora. O que o corpo não quer, manda embora. Vai passar pelo intestino e tchau. Agora, isso aqui não. Tá? Essa estrutura da vitamina A ela vai se dissolver em algo apolar. O que é algo apolar? Gordura, lipídio. Então você também tem que fazer uma alimentação, né, saudável em ácidos graxos, lipídio, azeite. Claro, não vai comer a gordura da carne lá, né? Isso aí você tem que tirar fora. Tá? Gordura trans, né, frituras, ou seja, estruturas menos insaturadas, ácidos graxos mais saturados é o que vão te fazer mal. Né? Isso tem toda uma explicação, né, mas a gente não tem tempo para falar disso aí por enquanto. Né? Deixa lá para a orgânica lá. A gente fala um pouquinho. Bom, então olha só, a gente tem uma vitamina lipossolúvel, ela vai interagir melhor, né, nos óleos e gorduras. Por isso tem que tomar um cuidado também com essa relação de multivitamínicos.
tá? Porque tem gente se entupindo de vitaminas, né? O que pode acontecer é uma hipervitaminose. E já tem algumas pesquisas mostrando que, tá, tem pessoas se intoxicando com vitaminas, tá? Lembrando, sempre tem que existir um equilíbrio. A falta de alguma vitamina vai trazer problemas de saúde. O excesso também vai te trazer problemas, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Então olha a relação aí, a gente aplica esse mecanismo de dissolução, né, também lá na biologia e em outras coisas. Eu acho esse assunto de interação intermolecular sensacional, tá? Para mim é dos mais interessantes aí. Bom, pessoal, aqui eu vou começar a falar, né, dos fatores em relação que afetam a solubilidade de gases inicialmente. Só que já deu o horário, tá? A gente passou 5 minutos inclusive, mas é para compensar aqueles 5 minutos que eu demorei para começar a aula, tá? Então eu vou encerrar por aqui, né, essa transmissão, e eu gostaria que vocês tivessem alguma dúvida, vocês mandassem aí a pergunta que eu respondo aqui nos comentários, tá? Eu vou encerrar essa aula agora, só para a gente não passar do tempo aí, que senão vai atrapalhar vocês também, certo? Então, agradecer aí a paciência, né, ter esperado começar a aula, atrasei um pouquinho, mas a gente se encontra aí na semana que vem e continua esse assunto de solubilidade. Eu vou usar os slides na semana que vem, porque tem muita imagem, muito legal, né, a gente mostrar alguns gráficos, algumas coisas. Mas aí nos próximos, né, que seria expressar concentração, aí não vai ter jeito, é quadro e conta sem parar, tá? Então, se vocês já quiserem já fazer alguns exercícios, pode também, beleza? Eu vou encerrar então a aula aqui, um grande abraço para vocês.